Então, nessa aula eu vou falar sobre três ferramentas que eu gosto muito e no começo desse módulo eu disse, né, não se apegue tanto a ferramentas, né, não sofre tanto. A gente fica com muito FOMO, né, para quem sabe o que é FOMO, né, o Fear of Missing Out. A gente sofre muito, né, com as ferramentas, com os modelos de linguagem, quer sempre ter o melhor, a gente acha que a gente vai ficar muito para trás se a gente não usar o da moda, mas nem sempre o da moda vai te criar soluções tão perfeitas, às vezes o da moda foi menos testado, às vezes o da moda vai te fazer pagar mais outra assinatura, né? Então, testem, mas não sofram, tá? Eu acho que é essa a lição. Não sofre tanto porque nem tudo é essa maravilha toda que no Instagram as pessoas vendem, né? O Instagram é aquela fábrica de mágica, né? De magia. Então tudo dá muito certo lá quando o pessoal posta essa ferramenta aqui vai mudar a sua vida. Mas depois você vai testar e nem é tudo isso, ou ela é super cara, ou você tem que fazer uma assinatura caríssima, enfim, tem um monte de pegadinha, né, desse tipo, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui três ferramentas que são bem consolidadas, tá? Bem consolidadas, bem conhecidas e sem trazer muita novidade, nada muito fora do contexto e que eu acho que são bem poderosas também aí, que valem a pena ser mostradas, né? Então a primeira delas é a Whisk da Google, tá? Então a Whisk, ela é da própria Google e ela é uma ferramenta bem parruda de criação de imagem. Ela não é uma ferramenta só de criação de imagem, ela cria também vídeos, tá? E eu até saí da minha assinatura, eu assino o Google Pro, né? Então eu tenho no meu pacote créditos e tudo para poder criar vídeo, para poder, enfim, né, para poder ter alguns benefícios. Mas aqui, ó, eu criei uma outra conta, tá? E ó, pode ver que eu tô com zero créditos, tá? Nessa conta aqui, ó. Zero créditos, tá? Então tô usando uma conta sem assinatura, tá? Eu cliquei aqui então no Whisk, tá? E daí você vai ver que inclusive o Whisk, tá? Ele tá no Lab do Google. Então ele não tem nenhum link direto, ó. Você põe aqui, ó, Whisk Google, tá? Ele vai trazer aqui o link e daí ele vai ser labs.google/whisk, né? Então você pode entrar aqui. Ele me trouxe até para um outro link, ó. Então aqui, ó. Enter to, entrar na ferramenta, tá? E daí a gente entrou na ferramenta. E daí eu fazer, vou aproveitar aqui que a gente está numa ferramenta diferente e vou criar, tá? Uma arte parecida com aquela que nós criamos nas últimas aulas, tá? Falando aqui do pai e da filha, né? Então, vamos pegar aqui essa a questão aqui da engenharia reversa. Vamos pegar essa daqui que é bem legal, ó, tá? E vou testar ela lá no Whisk, tá? Então peguei, dei um copy paste aqui no prompt, né? E vamos testar esse prompt no Whisk, tá? Isso é uma ferramenta bem legal, bem parruda. Olha só, deu um negócio bem diferente, né? Ela é bem mais rápida, né? Nota que ela é bem mais rápida que o ChatGPT e ficou pior, né? Então, meu favoritismo aí com o ChatGPT acabou se demonstrando válido, né? Esses cachorros estão lá em cima da montanha e tal, mas bem diferente do ChatGPT, né? Que ficou bem mais artístico, uma coisa bem mais legal, né? Do que a do Whisky, que ficou, na minha opinião, bonita aí, tem cores bonitas e tal, mas não ficou tão legal, né? Então, lembrando que daí você pode fazer uma variação disso, né? Tudo que a gente aprendeu nas outras aulas lá, né? Podemos, por exemplo, eventualmente pegar esse prompt inteiro, ó. Quer fazer uma coisa maluca aqui, ó. Pega a análise visual junto com o prompt e joga no Whisky. E vamos ver como é que o Whisky vai se virar, né? Então aqui vai ter mais informação. Eu nem pensei para fazer isso. Olha lá, ó. Daí eu não tinha substituído pelos cachorros, né? Então, mas olha lá, né? Já ficou mais legal, porque tem mais informação, tem mais contexto. Então ele fez uma imagem
mais poética, digamos assim, né? Então tá aí a ferramenta Whisk, dá para você fazer bastante coisa nela, tá? E depois tem até esse feature de animar a imagem, tá? Então você pode clicar aqui, ó, para animar. E daí aqui no caso, ele vai me pedir crédito, ó. Ele falou que eu tenho que fazer um upgrade, tá? Então se você tem o plano pago do Google, tá? Se eu mudar aqui para o meu plano pago, daí eu posso animar essa imagem, tá? Eu vou mudar para o meu plano pago para vocês verem isso daqui. Então aqui com o meu plano pago, né, eu tenho créditos agora, tá? Eu vou vir aqui, vou copiar aquele prompt maluco lá que eu fiz, né? Eu copiei tudo, tá? Aquele contexto todo. Então aqui ele criou uma nova imagem, ó. E daí se eu clicar aqui, animar, olha que legal. Eu vou pedir aqui, ó. Quero que esses dois animais se confrontem. Só isso. Ele vai criar um vídeo para mim a partir da imagem, né? Então esse é um tópico aí para outros momentos, mas fica aí, né, como já para vocês já conhecerem essa feature, tá? E a Google tá voando nessa questão de geração de vídeo, tá? Então, de fato, aqui existe um grande diferencial. O tópico desse módulo não é falar de geração de vídeo. Geração de vídeo é todo um outro rolê, como o pessoal fala por aí, né? Então é outra coisa, tá? Mas enfim, a gente fica aqui de bônus. Então vamos esperar gerar aqui. Gerou, ó. E eles se confrontaram, mas não se confrontaram assim de uma forma tão legal, né? E daí fica a lição que eu sempre digo: testem, roda prompt, gasta crédito, no meu caso aqui, para fazer esse confronto ficar mais legal. Talvez se eu tivesse posto um prompt um pouco mais completo, né, teria ficado mais legal. Tá bom? Então vamos falar de uma próxima ferramenta agora, que é o Adobe Firefly. Tá? Esse daqui, nessa ferramenta, é uma ferramenta que eu adoro, adoro. E a minha ideia aqui não é, de forma nenhuma, falar muito dessa ferramenta, porque essa ferramenta tem muita coisa mesmo. Eu fiz questão também de entrar aqui com uma conta não paga. Eu pago o Adobe também, porque eu uso muito o Adobe para edição de vídeo, né? Eu pago o pacote da Adobe todo, que é o Adobe Creative, como é que chama mesmo? Creative Cloud, nuvem criativa, né? E daí eu tenho acesso ao Premiere Pro, enfim, a diversas ferramentas. E uma das que eu tenho é a Adobe Firefly, mas aqui eu tô com uma conta não paga para vocês verem que dá para usar também, porque ela é muito mais limitada, né? E essa ferramenta é muito legal. Ela tem até umas coisas que o ChatGPT não tem tão bem, assim, a gente acaba não conseguindo fazer tão bem com o ChatGPT. Então eu vou mostrar para vocês. Primeiro, né? Ela tem o basicão que é, às vezes você vai cair nessa página aqui, ó, que tem vídeo, boards, tem um monte de coisa, né? E daí eu clico aqui em imagens e você vai ter aí o text to image, que nada mais é do que a geração de imagem por texto, que é o que a gente faz no ChatGPT, que a gente falou esse módulo inteiro, tá? Não vamos aqui porque vai ser mais do mesmo, tá? E daí eu vou mostrar esse feature aqui, esse recurso aqui, tá? E daí tem vários outros, inclusive esse daqui, ó, Text Effects, você põe um texto peludo, você muda algumas coisas. Tem geração, expansão generativa, que é um negócio muito legal. Às vezes você tem uma imagem muito pequena e você quer aumentar essa imagem, ele gera, né, o resto da imagem para você, sem você precisar criar outra imagem, enfim. Então, um negócio legal também, às vezes você tá com uma foto que não tá cabendo ou tá ficando muito pequena no slide, você aumenta ela e daí ele cria, né, as bordas e tudo, enfim. Então tem bastante coisa, tá? Tem bastante recurso. E eu vou mostrar essa questão aqui da geração da generativa, né? Então, só para a gente manter aqui
a nossa lógica, né? Eu vou pegar aqui aquela arte que a gente criou do boné, né? Vamos pegar aquela arte do boné aqui, eu vou dar um arrastar e soltar, tá? Simplesmente, pessoal, vim aqui, tá? Só para vocês verem, né? Pra gente ficar bem didático aqui, né? Vim aqui, arrastei e soltei, né? Então ele já copiou a imagem, tá bom? Daí, ó, tem um painelzinho aqui e olha só, né? Ele me dá aqui, ó, insert, remove, que é remover, insert é inserir, né? Enfim, para quem não sabe inglês. E expandir é aquele lance lá que eu falei, ó, que eu consigo expandir essa imagem, tá? Eu não quero fazer isso agora. Eu vou resetar aqui, ó. E daí eu tenho esse painelzinho aqui embaixo. Então eu consigo mudar o tamanho da imagem, ó, tudo, né? Mas não é isso que eu quero fazer, tá? Eu quero inserir algo aqui e daí o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui e vou pedir para ele colocar um bigode, tá? Então eu vou grifar isso daqui, ó, no inserir e vou colocar assim, ó, insira um bigode, tá? E daí ele tem, olha só como que o jeitão das ferramentas eles mudam, né? Ele já gera aqui, ó, várias possibilidades, tá? Então aqui, ó, ele me criou vários bigodes, né? E se eu não gostar de nenhum desses, eu posso pedir aqui no More e ele cria mais outras possibilidades. Esse prompt que eu dei, até para a finalidade de ser bem rápido aqui, é um prompt tosco, né? Que tudo que eu não ensinei para vocês. Então eu deveria criar um prompt um pouco melhor, dizendo o tipo de bigode que eu quero e tudo. Mas só para a finalidade da explicação aqui, né? Eu estou mostrando isso. Outra coisa que eu uso muito essa ferramenta, tá? É o seguinte, às vezes eu quero tirar um texto, tá? Sei lá, tem um criativo que eu quero tirar lá um logo, alguma coisa assim. Então, o que eu posso fazer? Eu clico aqui em Remove, grifo, ó, esse texto, por exemplo, digamos que eu não quero mais esse texto. Quero rodar esse criativo aqui sem esse texto, tá? E eu grifo aqui o texto, tá? E clico em remover. E ele vai, então, preencher essa área removida, esperamos nós, né, de um jeito que não se dê para notar essa remoção. Nem sempre fica muito bom, mas aí, ó, ficou. Olha só que legal, né? Realmente removeu muito bem. Notem, uma coisa legal até de mostrar, ó, que os pedacinhos de texto que eu não grifei direito, ó, ficaram. Então vale a pena prestar atenção nisso quando você for fazer, tá? Não que nada também que você não possa dar um cancelar aqui, ó, e grifar de novo, né, os pedacinhos que ficaram ruins, tá? E daí colocar remover novamente para não ficar aqueles pedaços, tá? Mas enfim, a ideia é exatamente isso. Esse Adobe quebra bastante galho, o Firefly quebra bastante galho para casos como esse, que às vezes, tá? Por que ele quebra galho? Porque às vezes lá no GPT você tem que colocar um prompt. Que doideira, olha só o que aconteceu aqui. Mas enfim, lá no GPT às vezes você tem que colocar um prompt e daí ele muda a imagem inteira. E nesse caso aqui eu consigo editar a imagem sem ter que dar um prompt inicial, tá? Então é uma coisa legal. Aqui no caso ele criou uma vela, né? Então ele realmente viajou aqui. Mas é isso, tá? Para a gente não perder mais tempo, fica aqui, daí você pode vir aqui depois e testar. E olha só, né? Sem crédito nenhum numa conta sem crédito, tá? Da última coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui, ó, tá? Tanto no painel inicial do Firefly, tá? Se vocês descerem lá para baixo, isso já tem. Eu uso o Firefly já faz mais de ano, tá? Então acho que eles vão sempre manter isso daqui aqui. Tem aqui, ó, um monte de imagem, ó, inspirations, né? Inspirações. E aqui tem um lance legal, ó. Vamos dizer que a gente gostou dessa imagem. Agora tá tendo muito vídeo também. Vamos dizer que a gente gostou dessa imagem aqui desse pavão. Se você clicar na imagem, ele vai te dar, ó, o prompt que foi usado. Olha só, inclusive um prompt muito pequeno. E daí essa daqui é a ferramenta de criação de imagem que a gente não vai entrar agora, mas é uma ferramenta bem diferentona, tá? E daí você consegue pré-selecionar os
os pilares e tudo, enfim, é meio que aquela minha planilha que eu criei de uma forma muito mais inteligente. Então você seleciona os estilos, tá? Então tem muita gente que gosta muito disso. E daí, aqui ó, por exemplo, né, se eu passo o mouse em cima, ó, ele já me mostra o prompt. Então olha só, Futuristic Metropolis, então aqui ele tá, né, um prompt em inglês. Você consegue aqui, tá vendo? Ó? E se você clicar, ele vai abrir. Você pode dar um copiar e colar. E até seria interessante, né? A gente rodar isso lá no chat GPT. Por exemplo, pedir para ele criar uma imagem e ver o que vai sair. Provavelmente algo bem diferente, porque são modelos muito diferentes, né? E por último, pessoal, essa aula já está ficando mais longa do que eu gostaria. Temos o Midjourney também. Não é a minha intenção explicar como usa o Midjourney, tá? Dá para fazer um curso só de Midjourney, tá? Inclusive existem cursos só de Midjourney. Midjourney é uma ferramenta que basicamente criou essa história de edição de imagem antes do ChatGPT, inclusive, né? Já existia o Midjourney, ele rodava lá no Discord, né? Era uma ferramenta lá difícil até de usar. Eu rodava ela lá em 2023 e tudo. E assim, a minha ideia então não é, né, de forma nenhuma explicar aqui o Midjourney. Mas olha só, né, tem muita inspiração, é aí que eu quero chegar. Tá? Então tem muita imagem legal, muito artista usa o Midjourney, tá? Muito designer usa o Midjourney. Então, olha só, né, aqui ó, por exemplo, uma foto mais artística, tudo a gente tem aqui uma coisa fantástica que é o prompt, olha só, sair de cima do prompt aqui, né? Então, olha só, eu cliquei nessa imagem ó, e apareceu aqui no cantinho o prompt que foi usado. Então aqui, olha que legal, né? Eu consigo copiar esse prompt e colar, às vezes até na minha outra ferramenta de geração de imagem, como por exemplo o ChatGPT, né? Então, eu posso vir aqui e solicitar uma imagem parecida com aquela, se é esse o resultado que eu quero, né? Então, fica aí também uma dica, né? Olha só, tem cada coisa legal aqui, né? Realmente eles são bem artísticos, assim como o Firefly, tá bom? Então, é isso. Essa aula ficou bem densa, né? Com bastante informação, mas bastante informação boa, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para uma última aula aí, né? Uma última aula desse módulo. Lembrando que eu posso acrescentar depois mais aulas e tudo, mas a gente vai para uma última aula só de brincadeiras e de possibilidades de prompt que a gente pode fazer aí um pouco mais descontraída, tá certo? Então, aqui a gente encerra mais esse lado profissional dos prompts de imagem, mas a gente tem uma última aí para fechar. Te vejo daqui a pouco.